Queridos irmãos, eu quero ler com a amada igreja o Evangelho de João, capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que me enviou está comigo, e o Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ela estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade o quê? E a verdade o quê? Vos libertará. Quero ler agora Evangelho de João ainda, capítulo 18. É um pouco mais adiante. 18. Versículo 37 e 38, a parte A. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: o que é a verdade? E esse é o questionamento que nós queremos meditar sobre isso. O que é a verdade? Amados, segundo o dicionário, o conceito de verdade, verdade é tudo aquilo que está de acordo com o correto, que tem um consenso, está de acordo com o que é correto, é a verdade. Mas esse termo, a verdade, esse artigo definido, a verdade, na filosofia já é completamente diferente. Eu sei que eu não sou filósofo, mas o conceito de verdade na filosofia muda completamente. Existe, vamos dizer assim, pelo menos dois conceitos aí que poderiam dizer sobre a verdade. A verdade é dogmática e a relativa, verdade relativa e a dogmática. A verdade relativa está relacionado a cada sociedade tem o seu costume, e aquela prática ou aquele costume dentro da sua sociedade é uma verdade. Dentro da nossa cultura como sociedade, como povo, é outra verdade. A sua verdade não é a minha verdade, então a verdade ela não é absoluta, ela é relativa. Por exemplo, alguém diz que os índios tinham uma prática de infanticídio. Nascia a primeira criança, a segunda criança, mas quando nascia a terceira, eles matavam a terceira criança. E isso era uma verdade para eles. Sobre o seguinte argumento: no caso da tribo ser atacada, o pai podia levar uma criança, a mãe podia levar outra. Se tivesse a terceira, ela ia ficar. Então eles matavam a criança quando nascia a terceira criança. E aí ia dizer, pô, mas isso é um absurdo. E realmente é um absurdo para nós. Mas aí agora, o que fazer para mudar essa prática desses indígenas? Ninguém pode fazer nada, é o costume dele. Para eles aquela prática é a verdade, é o que tem que ser feito, é o certo, é o correto. Para nós isso é um absurdo. Então aquilo que é verdade para alguém pode não ser verdade para mim, dentro do seu costume, da sua sociedade e tal. Por exemplo, lá na Escócia os homens usam saia. A pessoa que chegasse aqui de saia da igreja, uma saia decente, bacana, o que é que os irmãos vão dizer de mim? Eu estaria errado? Eu estaria errado não, eu apenas quis usar saia. Mas na nossa cultura isso é absurdo. Ainda mais um crente, né, irmão, usando saia. Ia pensar que eu tinha desviado, né? Com certeza. Mas para eles isso é normal, não é?
Interessante que a gente vê nos filmes bíblicos Jesus com a bata, em grandão, não é uma saia, não é uma saia como a de Márcia, né? Não é. Os caras lá da Escócia não usam uma saia como uma saia de mulher, uma saia a rigor, né? Então são verdades relativas. As verdades dogmáticas são verdades que não se pode mudar. E isso a gente pode ver nas religiões. Cada religião tem a sua verdade, ela tem os seus princípios e a sua maneira de entender as coisas, ou a fé, ou os deuses dela. E isso é indiscutível, não se pode mudar. A religião é isso. Mas aqui nós lemos dois textos muito interessantes. Primeiro é que o Senhor Jesus, tendo pregado para os judeus, muitos creram nele. E a pregação de Jesus era dar testemunho do Pai, dizendo: olha, eu vim do meu Pai, o meu Pai está comigo, Ele não tem me deixado só, e Ele está comigo. E por causa dessas palavras eles creram. E o Senhor Jesus continuou dizendo o seguinte: se as minhas palavras permanecer em vocês, verdadeiramente sereis meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só, quando o Senhor Jesus falou isso, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, isso gerou uma polêmica na cabeça das pessoas. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que houve uma discussão terrível, porque eles disseram logo assim: olha, nós somos filhos de Abraão e não servimos a ninguém. Aí o Senhor Jesus disse: olha o seguinte, quem é escravo, aliás, quem comete pecado é escravo. Então todo aquele que crê em mim, na verdade da minha palavra, ele será livre, não é de outra coisa a não ser dos seus próprios pecados. Vocês serão livres dos seus pecados. Porque infelizmente na religião, e até na religião cristã, existem vários segmentos assim que não mudam o fundamento, mas a prática e a maneira das pessoas buscarem a Deus fica diferente, de tal forma que alguém vai para uma igreja, visitar uma igreja e diz: aqui tem o poder de Deus. Aí vai para outra igreja e diz assim: essa igreja aqui é muito fria, não tem o poder de Deus. O pregador daquela igreja, ele não tem poder, nem tem unção para falar, porque ele não grita, ele não sapateia. Outros, né, prefere o pregador que fala calminho, não gosta do zoadento. Uma coisa que eu gosto numa pregação de um pregador é ele pregar a verdade. Zoada não me emociona, mas a verdade enche o meu coração de alegria e de gozo. A verdade que é falada pelo pregador, independente do tom da sua voz, ela vai fazer morada no meu coração e vai edificar a minha fé. E nós, como queremos, o que nós queremos ser então? Nós queremos ser pessoas que são levadas por verdades que não são fundamentadas em Deus, ou verdades que atendam às necessidades do meu ego. Eis a questão. Muita gente está correndo após água, óleo ungido, vassoura ungida, um bocado de coisa ungida. Por que é que essas pessoas estão correndo atrás e as igrejas lá não estão vazias não? As igrejas lá estão lotadas, e os caras pagam até para entrar, e é caro para entrar, mas está lotado. Um salão com 10 mil pessoas dentro, sei lá, e lotado, e os caras pagam para entrar, mas estão atrás de quê? De recompensa, de melhorar a sua vida, de resolver o problema do seu casamento, com seu marido, com seus filhos, com a sua vida financeira, sua vida amorosa, estão querendo achar, enfim, uma infinidade de coisas que não dá para descrever aqui, estão buscando essas coisas, porque aquela verdade que foi dita, que você comprando aquela chave, você vai destravar a sua vida. A pessoa pegou aquele amuleto e acreditando que aquilo é uma verdade, e se apega a isso, e vai para lá. E muitas pessoas vêm dando testemunhos que conseguiram isso. Curioso que as pessoas dizem assim: depois que eu conheci a igreja tal, eu pensei que ele tinha conhecido Jesus.
Então essa pessoa não está com a verdade, porque só existe uma verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Alguém pode encontrar a denominação X ou Y, mas se ela não encontrou Jesus, ela está perdida. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vez eu encontrei uma irmã que já tinha se congregado em várias denominações. Ela disse: nessa igreja aqui eu nunca consegui nada. Eu não estou entendendo. Eu pensei que a pessoa era crente para ir morar no céu. Nessa igreja aqui eu não consegui foi nada ainda. Em outras igrejas eu consegui um bocado de coisa, fiz isso aqui. Aqui eu não consegui nada. Você está entendendo em que está baseado essa verdade dessa pessoa? Mas o desejo do meu coração, e eu creio que é o desejo do Senhor, é que a nossa vida, a nossa fé esteja pautado naquele que é invariável. Ele não se pode mudar, ele é uma verdade absoluta, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quando o Senhor Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos fez uma interrogação: você disse que é rei? O que é que você está dizendo de si mesmo? Ele disse: para isso eu nasci, para ser rei, não é? E aí o Senhor Jesus acrescenta dizendo: todo aquele que é da verdade, escuta as minhas palavras. E aí Pilatos faz a grande pergunta: o que é a verdade? A Bíblia não diz que Jesus respondeu, nem registra isso, mas eu creio que Pilatos, a Bíblia diz que Pilatos fez essa pergunta, se levantou e foi para os judeus. Talvez ele foi impactado, porque em outro texto disse que ele tinha passado a noite sendo oprimido espiritualmente por causa daquele homem, né? A mulher disse: olha, cuidado o que você faz com esse homem, porque a noite inteira eu fui, né? Tive sonhos e visões por causa desse homem. E quando Pilatos perguntou o que é a verdade, ele sabia que estava diante da própria verdade. A verdade que estabeleceu os céus e a terra. Entenda, isso não é vamos dizer, filosofia, isso não é apenas retórica, isso é um fato que você pode comprovar, onde a palavra de Deus foi falada e até hoje nunca mudou. Eu disse outra vez que o único ser que desobedece à palavra de Deus é o ser que Deus lhe deu a capacidade, ou Ele deu um dom que só Deus tem, que Ele deu o Espírito, a capacidade de inteligência, de decidir, isso é uma faculdade que só Deus tem, é um atributo que só Deus tem. E a nossa inteligência não é fruto da nossa massa cefálica. A nossa inteligência é uma coisa que Deus nos deu, do seu Espírito. Mas esse ser que recebeu de Deus uma porção do seu Espírito é o único ser que desobedece ao seu Criador. É o único ser que se levanta para blasfemar contra o seu Criador. É o único ser que se levanta para dizer: Ele não existe. Mas a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra e estabeleceu limites para que o mar não invadisse a terra. Colocou comportas e ele não ultrapassa os seus limites. E até hoje o mar está lá obedecendo. O Senhor ordenou que a terra gerasse erva e árvores de sementes, e até hoje a terra está obedecendo. Você pega uma terra árida, você cava e diz: aqui não vai nascer mato nenhum, mas se você joga um pouquinho d'água, não sei que milagre é esse. É a palavra de Deus, que ela é invariável, ela não muda, ela foi dita e está valendo até hoje. O Senhor estabeleceu o sol e a lua para determinar os dias e as estações do ano. E como eu já falei aqui outro dia, a terra gira numa velocidade tão precisa que para algum equipamento que o homem fabrique, para que tenha a precisão com que a terra gira, tem que ser de quartzo. Talvez você veja o relógio que está escrito assim, quartzo, né? É de quartzo, que é um oscilador que gira numa frequência perfeita. Mas nada é tão perfeito quanto a frequência da terra. Você imagina uma terra que está solta no espaço,
ela gira numa velocidade tão precisa que um dos materiais mais precisos que se pode utilizar e manipular para gerar um oscilador, que é um gerador de frequência que vai marcando os segundos e tal, é o quartzo. Mesmo assim não é tão preciso quanto a velocidade da Terra. Deus estabeleceu a rotação da Terra, e os dias que são diferentes eles vão somando, por isso tem o ano bissexto, né? E gera as estações. A Lua gera as estações de inverno, verão, primavera e outono, e nunca mudou. Cada ano se repete o mesmo ciclo, indefinidamente. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela foi estabelecida e ela não pode mudar. São coisas que nós podemos perceber, ver a grandeza e a glória de Deus e a verdade da sua palavra. E como é que o homem, sendo tão inteligente, blasfema contra o seu Criador, ignorando a verdade de que você nasceu de Deus, que é um ser criado para viver para Deus, para louvor da sua glória. Como disse o Senhor Jesus no capítulo 8, disse assim: olha, meu Pai está comigo, sabe por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Faz toda a diferença. Uma verdade que Deus estabeleceu é que se o homem não se relacionar com o seu Criador, com o seu Deus, ele morre. Isso não pode mudar. Mas quando nós cremos na palavra que aquele que procura Deus, tem temor de Deus, que ama a Deus, ele não morrerá. Isso é uma verdade. E como nós precisamos deixar de lado esses, eu diria, misticismo religioso, e viver a verdade de Jesus, a verdade de Deus na nossa vida, e viver uma vida forte, próspera e frutífera, glorificando o nosso Senhor. Pilatos estava diante da verdade e perguntou o que é a verdade. Quando nós estudamos, vemos que os gregos foram mentores e geradores de filosofias, não é? Os gregos são famosos por isso, e Pilatos era um governador romano e deveria ter muito conhecimento dessas filosofias, e por essa razão ele questionou a verdade, perguntando a Jesus: o que é a verdade? E o Senhor Jesus, ele disse: olha, a única verdade que eu tenho para dizer a você é que se alguém escutar a minha verdade, ele será liberto. Se alguém escutar a verdade de Deus, ele não pode mudar, porque no Senhor não há mudança nem sombra de variação alguma. Ele é a verdade, Ele é a vida. Por que eu estou falando isso hoje, meus amados? É para que nós viemos a ser libertos de coisas que porventura estejam no nosso passado. A maneira como eu aprendi a servir a Jesus, e nós percebemos que foram apenas costumes humanos, e viver a verdade do Evangelho e ser liberto para a glória de Deus. A verdade de Jesus nos liberta, nos dá um outro horizonte, uma nova visão de que agora eu não preciso de carregar uma pedra na cabeça, nem de andar uma escadaria de joelho para agradá-lo, mas eu preciso somente amá-lo de todo o coração. E se eu amo o Senhor, eu vou procurar fazer o que Jesus disse, eu faço tudo que lhe agrada. Porque quando a gente ama, a gente não tem como não querer agradar, não é verdade? Isso é um fato. Quando a gente ama, a gente faz por amor, a gente procura agradá-lo. Por isso que a lei foi abolida por Jesus, porque ele cumpriu toda a lei. E aqueles que querem seguir a Jesus nem estão nem preocupados com a lei, mas eles estão cumprindo a lei mais do que os escribas e fariseus estavam preocupados. Eles estavam mais preocupados em guardar o dia do sábado, mas eles não estavam preocupados em exercer a misericórdia. Jesus guardava o sábado, mas ele estava preocupado com a misericórdia, porque a misericórdia é quem vai triunfar no juízo, é uma verdade de Deus. O Senhor Jesus curou uma pessoa doente num sábado, um homem que há 38 anos estava lá,
preso com a sua enfermidade. E o que acontece? O Senhor Jesus disse: vai para a tua casa, tome a sua cama e vá para a sua casa. O homem caiu na besteira de andar com deveria ser uma espécie de esteira, talvez, né? No ombro. Os fariseus não perdoaram. Disse: ei, amigo, você estava carregando uma cama, você não pode, porque hoje é sábado. O camarada disse: amigo, é o seguinte, fazia 38 anos que eu estava aleijado, paralítico no chão. E o homem chegou e mandou carregar a cama. Foi ele que mandou carregar. E agora? Ele disse: quem foi que mandou isso carregar? Ele disse: rapaz, é um homem que me disse que podia carregar. E foi uma confusão maior do mundo. E quando Jesus teve a oportunidade, disse: olha, amigo, qual de vocês, num sábado, o seu jumento cai num buraco e você não vai tirar ele do buraco, tirar ele da vala, vai permitir que aquele animal morra ali? Vocês vão tirar. Não poderia eu libertar esse homem que há 38 anos estava preso porque era um sábado? Se vocês soubessem o que significa misericórdia quer e não sacrifício, não condenarias a inocente. Essa é a verdade de Deus. Essa é a verdade que nos liberta, que nos faz sentir livres e felizes por agradar ao Senhor. O nosso desejo, a nossa comida, a nossa bebida, aquilo que nos dá vida, é somente procurar agradar ao Senhor. Muito embora eu perceba que muitas vezes eu não estou conseguindo viver o ideal de Deus, mas eu estou buscando, eu estou desejando, eu estou anelando, e isso é maravilhoso. Eu vou conservar a minha vida santa, pura diante de Deus, o meu coração puro diante de Deus, porque às vezes a gente pensa que o que nos contamina são as questões daquilo que você toca, daquilo que você come, e na verdade não é. Daquilo que você veste, na verdade não é. Porque o Senhor Jesus diz que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, porque os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos. Então receberam o que? Reprovação, porque a tradição dos anciãos ensinava que você tinha que lavar as mãos antes de comer. E Jesus disse: vocês não conhecem a verdade. Sabe qual é a verdade? É que comer as mãos, aliás, comer sem lavar as mãos não contamina o homem, porque o que entra não contamina o homem. O que contamina o homem é o que sai, porque sai do coração, o que sai da boca do homem. Porque do coração vem o que? São os roubos, as prostituições, os falatórios, enfim, as confusões, tudo sai do nosso coração. Isso sim contamina o homem. Às vezes a gente inverte os valores, inverte as coisas e gera isso em nome da verdade, e gera danos terríveis. E o Senhor Jesus trouxe para nós a verdade. O que contamina o homem não é o que você come, é o que você fala, é o que sai do seu coração, através da sua boca, é o que vai contaminar você e contamina os que estão ao redor. Por isso Jesus diz: cuidado com os fermentos dos fariseus, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Essa é uma verdade que eu preciso estar atento, para que em mim exista somente a verdade. O Senhor ensinou através da sua palavra, através dos seus apóstolos, dizendo: olha, não saia nenhuma palavra torpe da vossa boca, antes só a que for boa para a edificação. Só a que for boa para a edificação, aí sim, porque o seu coração está cheio de amor por Deus, cheio de amor pelos irmãos, cheio de compaixão pelos irmãos. Como é que do seu coração vai sair palavras torpes? Só vai sair palavras boas, não é? Só vai sair palavras boas. Esse é o desejo do Senhor. Então, meus amados, a verdade pode ser relativa, a verdade pode ser dogmática, mas uma coisa é certa: a palavra de Deus, ela é absoluta, ela é a verdade, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Nós estando nele, guardado nele, nós estaremos protegidos contra qualquer coisa, contra qualquer ataque, de maneira que a Bíblia diz que ninguém pode nada contra a verdade.
senão em favor da própria verdade. Eu não posso pelejar contra quem está praticando a verdade, a não ser me aliar a ele e caminhar junto. Agora, a diferença é que nós precisamos ter cuidado para que a verdade que nós estamos seguindo é Jesus. Se essa verdade é Jesus, não estou dizendo em nome de Jesus, eu estou dizendo a verdade é Jesus, é a sua palavra, é aquilo que Ele ensinou para nós. Ninguém pode nada contra você, ninguém pode questionar a sua fé, ninguém pode, porque você diz: eu estou em Jesus, eu estou nele, estou guardado na sua verdade. E como Ele mesmo afirmou que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela é imutável, ela não pode passar. Queridos irmãos, quando nós olhamos para as promessas que o Senhor Jesus fez para você e fez para mim, nós nos deleitamos e podemos nos estribar, nos apoiar nessas verdades, porque Ele nos prometeu a glória, nos prometeu a honra, nos prometeu não só a terra, mas os céus, nos prometeu que teríamos lutas e dificuldades, mas disse: mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E como o Senhor Jesus disse que aqueles que o seguiriam fariam não só as obras que Ele fez, mas fariam maiores, Ele está dizendo que se Ele venceu, nós venceríamos muito gloriosamente, né? Nós venceríamos. E hoje o que nós vemos é uma multidão de crentes choramingando, reclamando da vida, porque Jesus não resolve o problema dele. Irmão, eu já tenho dito inúmeras vezes: se preocupe em amá-lo, em agradá-lo, porque quando nós estamos vivendo num coração cheio de amor, os problemas são muito pequenos. Veja bem, muitas pessoas ricas já cometeram suicídio e tinham muito dinheiro, mas muitas pessoas pobres, morando numa chupana, vivem felizes, porque eles não estão preocupados em ter, eles estão apenas vivendo a sua realidade e vivendo felizes. Muita gente diz assim: eu me casar com um homem rico, eu vou ser feliz. Mas muitas pessoas se casam e vivem felizes, pessoas vivem de forma tão humilde, morando numa casinha de barro. Que coisa, que contraste. Felicidade não é ter as coisas, felicidade é ter Jesus. Aleluia. E as coisas que Ele nos dá é para nós gastarmos no reino, para investirmos no seu reino, para investir em vidas, para glorificar o seu santo nome. Isso sim, esse é o verdadeiro propósito da nossa vida. Nós vivemos a verdade de Deus, que é Jesus. Procuramos agradá-lo, procuramos ser fiéis a Ele, vivermos para Ele e para a sua glória, e aí nós seremos pessoas felizes, porque eu sei que na minha alma, o meu espírito, o meu Redentor vive. Eu sei que Ele vive, não é baseado nas minhas emoções, é baseado no que eu creio de todo o meu coração, que o Deus que criou os céus e a terra e tudo que nele há, Ele é o meu Pai, Ele é o meu amado, Ele é o que me prometeu a glória, que me prometeu as riquezas eternas, e por isso eu o adoro, por isso eu o glorifico com todas as minhas forças. Assim como Jesus disse: o Pai está comigo, diga nesta noite: Jesus está comigo. Aleluia. Ele não tem me deixado só, porque eu sempre faço o que Ele agrada. Aleluia. Guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador. Creia nesta noite, nesta palavra. Toda a verdade que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, aleluia, estará em vós para sempre. Glória. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,